Eu matei a minha meia-irmã no dia em que ela riu da minha cara, com as mãos cheias de farrapos das minhas roupas favoritas, e o meu pai aplaudiu como se fosse uma piada de família. A vingança não é um luxo para os fracos, é o último suspiro de quem foi esmagado até o osso, e eu, com 18 anos, aprendi isso no cheiro de naftalina e traição do nosso apartamento em Alfama. Se o sangue corre mais grosso que a água, porque o meu pai escolheu afogar-me na dela, traindo a memória da minha mãe para acolher essa praga mimada que veio de Espanha com malas de mentiras. O sol de Lisboa entrava pelas janelas empoeiradas do nosso prédio antigo em Alfama, pintando as paredes de um amarelo sujo que parecia rir da minha miséria. Eu acordava todos os dias com o peso de uma vida que não pedia, mas que me era imposta como uma sentença. Aos 18 anos, eu era a filha invisível, a sombra da mãe que morrera no parto da minha meia-irmã mais nova. Não, perdoem-me, a irmãzinha adorável, que o meu pai resgatara das garras de uma ex-mulher espanhola volúvel. Ele chamava-lhe a minha salvação, como se o divórcio recente o tivesse deixado vazio o suficiente para encher o buraco com uma criança de 12 anos que mal falava português e já comandava a casa como uma rainha destronada. O meu nome é Inês, e o meu quarto, outrora o meu santuário, com pôsteres desbotados de fado e livros de Saramago empilhados como torres instáveis, fora confiscado para partilha familiar. O pai disse que era temporário, que o apartamento de 3 divisões não aguentava mais segredos. Mas eu via nos olhos dele a culpa disfarçada de generosidade. Ele precisava de mim para fingir normalidade perante os vizinhos, aqueles velhos de Alfama que cochichavam nas escadas sobre a nova família. E assim, comecei a dormir no chão do quarto dele, enrolada num colchão fino que cheirava a mofo, enquanto a pequena Sofia, a princesinha Sofia, reinava no meu antigo território com as suas bonecas de princesa e o armário aberto, exibindo as minhas roupas como troféus de guerra. Naquela manhã de verão, o ar estava pesado com o cheiro de pão fresco da padaria lá embaixo, misturado ao perfume doce e enjoativo que Sofia borrifava como se fosse veneno para afastar os plebeus. Eu entrei no quarto para pegar uma blusa velha, a única que me restava limpa, e deparei-me com o caos. Gavetas escancaradas, lençóis amarfanhados no chão, e no meio de tudo, Sofia, de pernas cruzadas na minha cama, com uma tesoura de manicure nas mãos pequenas e rosadas. Ela ergueu os olhos castanhos, idênticos aos do pai, e sorriu, um sorriso que não era de criança, mas de predadora que sabe que ganhou o território. Olha, Inês. Fiz um jogo com as tuas coisas feias. Elas pareciam tristes, precisavam de um novo visual. A voz dela era um chilrear falso, com sotaque espanhol que o pai achava encantador. No chão, espalhados como vísceras de um animal abatido, estavam os farrapos das minhas roupas, a saia plissada que usara no funeral da mãe, cortada em tiras irregulares, o casaco de lã que ela tricotara para mim, agora um novelo de fios partidos, e o vestido azul de algodão, o meu preferido para passeios pelo Tejo, rasgado ao meio como se fosse papel. Eu senti o estômago revirar, não de raiva imediata, mas de uma náusea profunda, como se o meu corpo reconhecesse a profanação antes da mente. Tu fizeste o quê? As palavras saíram roucas, presas na garganta seca. Ajoelhei-me devagar, tocando os tecidos destruídos, sentindo a textura áspera onde outrora fora macia. Cada corte era uma ferida, a saia, memória da mãe ajeitando-me o cabelo antes de partir, o casaco, noites de inverno em que nos abraçávamos contra o frio de Lisboa. Sofia riu, um som agudo quicou pelas paredes finas, e atirou a tesoura para o lado como se descartasse um brinquedo quebrado. O pai disse que partilhamos tudo agora. E estas roupas eram tão portuguesas. Chatas. Eu quis torná-las modernas, como em Madrid. Ela encolheu os ombros, pegando no telemóvel para filmar a cena, sim, filmar, como se a minha dor fosse conteúdo para as amigas invisíveis na rede. Eu ergui-me devagar, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé Velha ao longe. O pai estava na cozinha, preparando o pequeno almoço, alheio ou fingindo sê-lo. Gritei o nome dele, mas a voz falhou, transformando-se num sussurro quebrado. Ele apareceu à porta, com a camisa amarrotada e o bigode grisalho torcido num sorriso forçado. O que se passa, filhas? Harmonia, por favor. Harmonia. A palavra que ele repetia como um mantra desde que trouxera Sofia para casa, 3 meses antes. Expliquei, as mãos tremendo com os farrapos na palma, e ele olhou para ela com aqueles olhos moles de pai arrependido. Sofia baixou a cabeça, fingindo lágrimas, que atriz nata. E murmurou, eu só queria brincar, papá. Ela é tão má comigo, diz que eu não pertenço aqui. E foi aí que o mundo rachou. O pai ajoelhou-se ao lado dela, abraçando-a como se fosse a última relíquia do mundo, e virou-se para mim com um suspiro cansado. Inês, tens de aprender a partilhar. A tua mãe. Ela teria querido isto. Família unida. A tua mãe teria querido isto. As palavras cortaram mais fundo que a tesoura de Sofia. A minha mãe, que sangrara até à morte para dar vida a esta intrusa.
E agora, o pai usava o fantasma dela como escudo para a sua fraqueza. Saí do quarto aos tropeções, descendo as escadas estreitas de Alfama até à rua, onde o sol batia impiedoso nas pedras irregulares. Sentei-me num banco de jardim, de frente para o tejo que brilhava como uma lâmina de prata, e chorei não lágrimas, mas raiva pura, que me queimava os olhos. Como podia ele? Como podia trocar a filha de sangue pelo brinquedo importado? Naquele momento, jurei, não em voz alta, mas no silêncio da alma, que Sofia pagaria. Não com violência bruta, que era indigna de mim, mas com algo mais cruel, a desmontagem lenta da sua fachada perfeita, até que o pai visse o monstro que acolhera. A vingança seria o meu fado pessoal, cantado em sussurros e olhares, até ao último acorde de traição. Os dias seguintes foram um purgatório disfarçado de rotina. O pai, constrangido pela cena, comprou-me 2 blusas baratas no mercado da Ribeira, como se retalhos de poliéster pudessem costurar as feridas. Esquece, Inês. Ela é só uma miúda. Só uma miúda. Eu, aos 18, já carregava o peso de empregos precários, limpar casas nos subúrbios de Belém, servir cafés no Chiado, para pagar os estudos na universidade, sonhando com psicologia, com entender as mentes quebradas como a minha. Sofia. Escola privada em Cascais, aulas de balé e fins de semana em Sintra com o pai, que a levava à pastelaria chiques onde eu nunca pusera os pés. Eu observava-a, agora, com olhos de caçadora. Ela pavoneava-se pela casa, mandando-me limpar o meu canto, como se eu fosse a empregada, e o pai ria, chamando-lhe a pequena general. Mas eu via as fissuras, as chamadas noturnas para a mãe a Madrid, cheias de queixas sussurradas, os acessos de raiva quando sozinha, atirando bonecas contra a parede. Ela não era feliz aqui, era uma exilada, como eu, mas com o luxo de ser mimada para o disfarçar. A minha primeira jogada foi sutil, comecei a ajudar com as tarefas dela. Arrumava o quarto com uma precisão obsessiva, dobrando as roupas dela de forma impecável, mas deixando notas pequenas escondidas, lembras-te de Madrid. O papá diz que sim, mas eu sei que mentiste sobre a tua mãe. Nada direto, só sementes de dúvida. Uma noite, enquanto o pai dormia o sono dos justos após uma garrafa de vinho do Douro, entrei no quarto no escuro. Sofia dormia enroscada, o telemóvel ao lado, tela iluminada com mensagens de amigas espanholas. Peguei devagar, o coração acelerado como o trinado de um pássaro assustado, e enviei uma mensagem para o pai, do perfil dela. Papá, sinto saudades da mamãe em Madrid. Ela diz que queres que eu volte. É verdade. Anexei uma foto antiga que encontrara no álbum da família, dela com a mãe biológica, sorridente num terraço ensolarado. Apaguei o rasto, devolvi o telemóvel, e saí como um fantasma. De manhã, o pai estava pálido na cozinha, o café intocado. Sofia. Ela disse que a mãe a quer de volta. Que eu a estou a roubar. Os olhos dele, vermelhos de noites sem sono, procuravam-me como se eu fosse a âncora. Fingi surpresa, toquei-lhe o braço com ternura fingida. Talvez ela sinta falta, pai. É normal numa criança. Mas por dentro, regozijava-me, a primeira rachadura na armadura dele, o veneno infiltrando-se devagar. Sofia, é claro, negou tudo, choramingando que era um mal-entendido, mas o pai começou a hesitar nos mimos. Menos viagens, mais perguntas sobre o passado dela. Eu alimentava o fogo com conversas casuais. Lembras-te daquela história que contaste, sobre a tua mãe ser atriz? O pai adora artistas, mas... E se ela voltar? Ela olhava-me com ódio crescente, mas eu sorria, a máscara da irmã maior perfeita. A escalada veio numa tarde chuvosa de outono, quando o tejo se tingia de cinzento e a alfama cheirava a castanhas assadas. Sofia, furiosa por uma nota baixa na escola, culpa minha, que a ajudara com os trabalhos de casa, trocando respostas certas por erradas sutis, explodiu na sala. Atirou o prato de arroz de marisco contra a parede, gritando em espanhol misturado: eu odeio isto aqui. Odeio-te, Inês, tua puta portuguesa. O pai, de volta do trabalho na doca do Porto, congelou na porta. Ele não a consolou daquela vez. Em vez disso, virou-se para mim, a voz trêmula: és tu, não és? A fazeres intrigas. O acusar veio como um soco, mas eu chorei, lágrimas verdadeiras, pela primeira vez em meses, contando-lhe pedaços da verdade, as roupas destruídas, as noites no chão, o fantasma da mãe invocada como arma. Eu só queria o meu espaço de volta, pai. Ela destrói tudo o que toco. Naquela noite, ele mandou Sofia dormir no sofá, e pela primeira vez em meses, eu recuperei o meu quarto. Mas a vitória era amarga, via nos olhos dela o ódio puro, um espelho do meu. Ela sussurrou ao passar por mim no corredor: vou contar tudo ao papá sobre o que fazes. Ele vai odiar-te mais que a mim.
E eu respondi, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, então, experimenta. Mas lembra-te, eu sei segredos que a tua mãe em Madrid pagaria para esconder. A partir daí, a guerra tornou-se silenciosa, um duelo de mentes em que cada olhar era uma lâmina. Eu mergulhava nos livros de psicologia na biblioteca municipal, devorando Freud e as neuroses familiares, traçando planos como um cirurgião. Sofia contra-atacava com pequenas sabotagens, sumiço de dinheiro da minha carteira, mensagens anónimas para as minhas amigas no Chiado, acusando-me de roubo. Mas eu era paciente, como o fado que se arrasta em notas longas e dolorosas. O ponto de viragem veio no Natal, com as luzes de Lisboa pescando como promessas falsas nas ruas estreitas. O pai, tentando unir-nos, planeou um jantar familiar na Sé Nova, com bacalhau e vinhos de Alentejo. Mas eu preparei o golpe final, contactei, através de uma amiga com ligações em Espanha, a ex-mulher do pai. Não para difamar, mas para ajudar, enviei fotos de Sofia infeliz, com legendas sobre saudade da mãe. A mulher, uma flamante divorciada com novo amante, mordeu o isco e ligou para o pai na véspera. O caos irrompeu como uma tempestade no Tejo. Sofia, ouvindo a conversa ao telefone, desabou em histeria, admitindo pela primeira vez as mentiras, que a mãe enviara como presente para o ex, para ganhar pensão, que odiava Portugal, o cheiro a peixe frito, as escadas íngremes. O pai, destroçado, confrontou-a, e pela primeira vez, vi lágrimas genuínas nos olhos dele, não pela criança, mas pela ilusão destruída. Eu fiquei de lado, a filha leal, abraçando-o enquanto ele soluçava. Sofia olhou-me, e naquele instante, soube que ela via, a vingança consumada, não com sangue, mas com a erosão lenta da confiança. Ela partiu de volta para Madrid uma semana depois, num avião que o pai pagou com o coração partido. O quarto voltou a ser meu, mas o silêncio da casa era ensurdecedor. Anos depois, formei-me em psicologia, abri um consultório no Bairro Alto, ajudando famílias partidas como a nossa. O pai e eu reconstruímos, devagar, com conversas sobre a mãe e garrafas de Porto partilhadas. Mas à noite, quando o Tejo murmura segredos ao luar, lembro-me de Sofia e sorrio no escuro. A vingança não cura, ela redefine. E eu, Inês de Alfama, renasci das cinzas das minhas roupas rasgadas, mais forte que o fado que outrora me cantava a dor. O eco da partida de Sofia ainda reverberava nas paredes de Alfama quando o pai começou a mudar. Não de imediato, homens como ele, forjados nas docas do Tejo com mãos calejadas e corações endurecidos pelo sal, demoram a dobrar-se. Mas eu via os sinais, as garrafas de vinho do Douro que se multiplicavam na mesa da cozinha, o olhar distante quando passava pela Sé Velha, onde outrora levava Sofia a rezar por união familiar. Ele murmurava o nome dela à noite, não com saudade, mas com uma confusão que ruía como ferrugem numa âncora velha. Eu, por minha vez, mergulhava no vazio que a vingança deixara. O quarto recuperado cheirava a ausência, as bonecas dela varridas para o caixote do lixo, as marcas de tesoura nas portas como cicatrizes que eu traçava com os dedos antes de dormir. Estudava até altas horas, as páginas de Lacan e as dinâmicas de poder familiar iluminadas pela lâmpada fraca, sentindo-me como uma arqueóloga desenterrando os ossos da nossa disfunção. Mas o sono vinha aos pedaços, assombrado por sonhos onde Sofia voltava, não como criança, mas como mulher, com olhos que me acusavam. Tu plantaste a semente, Inês. Agora, colhe o teu próprio veneno. A universidade era o meu refúgio. Na Faculdade de Psicologia de Lisboa, entre salas abafadas com cheiro a giz e café requentado, encontrava pares de olhos que me viam, não como uma filha traída, mas como Inês, a aluna afiada com tese sobre trauma intergeracional. Havia o professor Mendes, um homem de 60 anos com barba branca e sotaque alentejano que arrastava as vogais como vinho tinto, que me encorajava a apresentar papers sobre a psique da vingança familiar. É catártico, minha cara, dizia ele, batendo o cachimbo na borda da secretária. Mas cuidado, a catarse pode virar obsessão. E a obsessão era precisamente o que me consumia. Comecei a pesquisar Sofia, não por remorso, mas por instinto de sobrevivência. Através de redes sociais, vi flashes da vida dela em Madrid, fotos em terraços ensolarados com a mãe, agora loira platinada e casada com um corretor de arte, festas em clubes da Grande Via onde ela posava com copos de sangria, o sorriso forçado escondendo olheiras. Aos 15 anos, já fumava cigarros finos e postava legendas em inglês sobre reinventar-se. Uma mensagem anónima minha, Alfama saúda-te. O pai pergunta por ti, provocou uma série de histórias chorosas, que apagou horas depois. Ela mordia a isca, e eu recolhia os fios. O pai notou a minha distância. Uma noite de inverno, com o vento uivando pelas ruelas como um lamento de fado, ele bateu à porta do quarto. Entrou com uma travessa de pastéis de nata quentes, roubados da confeitaria da esquina, o seu gesto de paz, sempre doce e pegajoso. Sentámo-nos na cama, o vapor subindo como fantasmas, e ele falou pela primeira vez sem defesas. Eu errei, Inês. Com a tua mãe.
E agora com ela? Achava que podia consertar o passado trazendo-a para cá, mas só parti mais o que restava. As palavras dele abriram uma fenda no meu peito. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa, e pela primeira vez, chorei com ele, não pela Sofia, mas pela família que nunca fôramos. Tu não partiste nada, pai. Ela era uma tempestade passageira. Mas por dentro, a verdade queimava, eu fora o vento que a acelerara. Contou-me então segredos que guardara como garrafas seladas, o caso com a espanhola em Sevilha, durante uma viagem de negócios, o divórcio da minha mãe, anos antes da morte, por causa de cartas que ele nunca admitira. Eu era fraco, filha. O mar ensina-te a navegar, mas não há mar direito. Aquela confissão foi o meu segundo ato de vingança, não contra ele, mas contra o silêncio que nos devorara. Começámos terapia familiar, sessões semanais no consultório de uma psicóloga em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos que se erguia como um guardião de pedra. A doutora Almeida, com os seus óculos de armação fina e voz calma como o Tejo em dias de calmaria, desenterrava camadas, a culpa do pai pela morte da mãe, o meu ressentimento como escudo para o luto não chorado, e o fantasma de Sofia como catalisador. A vingança é um ciclo, Inês, disse ela numa sessão, os olhos fixos nos meus. Quebras ou perpetuas? Eu quis quebrar. Nos intervalos das aulas, caminhava pelo Chiado, perdendo-me nas livrarias antigas com cheiro a papel velho, comprando edições de Essa de Queiroz sobre adultério e hipocrisia burguesa. Escrevia diários febris, páginas rasgadas onde planeava o futuro, um consultório meu, ajudando mulheres como a minha mãe, presas em casamentos que as afogavam devagar. Mas o passado teimava em voltar. Uma carta chegou um dia, sem selo, deslizada por debaixo da porta, caligrafia infantil, agora mais firme. Eu sei o que fizeste, Inês. A mamã diz que és uma bruxa de Alfama. Um dia, eu volto e mostro ao papá as gravações. Gravações. O telemóvel dela, que eu roubara naquela noite, será que instalará algo? O pânico subiu como baile, mas transformei-o em combustível. Respondi com uma nota curta, deixada na caixa de correio da antiga morada em Espanha, via contacto da amiga, vem, então. O Tejo tem espaço para mais segredos. Era blefe, mas funcionou, as posts dela pararam, substituídas por silêncios que eu interpretava como medo. A primavera trouxe renascimento forçado. O pai, promovido a supervisor na doca, começou a namorar uma viúva de moraria, uma mulher de riso fácil e mãos que cheiravam a azeite e ervas. Chamei-lhe tia Rosa, e ela trouxe leveza à casa, jantares com cataplana de marisco fumegante, histórias de fado que cantava com voz rouca nas noites de quinta-feira. Eu aprovava, via nos olhos do pai uma faísca que não via desde a morte da mãe. Mas a desconfiança era o meu novo companheiro, e se Rosa descobrisse os esqueletos? E se Sofia voltasse como uma bomba relógio? O clímax veio num fim de semana de junho, com o Festival de Santos Populares enchendo a Alfama de sardinha assada e manjerico. O ar vibrava com acordeões e risos, mas para mim, era o palco perfeito. Sofia aparecera, não anunciada, mas avistada nas multidões, agora com 17 anos, corpo esguio de modelo e cabelo tingido de castanho avermelhado. Ela procurava o pai, ou talvez vingança própria, mas eu a interceptei numa ruela estreita, iluminada por lanternas de papel. Inês, disse ela, a voz baixa mas afiada como uma navalha. Vim buscar o que é meu. O papá escreveu-me, disse que sente falta. Mentira, o pai mal mencionava o nome dela, mas eu sorri, convidando-a para um copo de ginginha na taberna da esquina. Sentámo-nos à mesa pegajosa, o cheiro a canela e cereja misturando-se ao suor da multidão lá fora. Conta-me, Sofia. Como é Madrid agora? A mamãe ainda te usa como peão. Ela hesitou, os olhos dardejando como os de um gato encurralado. Bebeu um gole, e as palavras jorraram, a mãe casada, mas infiel, o padrasto que a olhava demais, as noites sozinha enquanto eles viajavam para Paris. Eu odiava-te, Inês. Mas foste a única que me fez sentir. Vista. A tua vingança salvou-me daquele inferno. A confissão veio como um soco inesperado. Não ódio, mas gratidão torcida. Eu ri, amargo. Salvar. Eu destruí-te para me salvar a mim. Mas naquele momento, sob as estrelas de Alfama, trocámos números, não como irmãs, mas como sobreviventes de uma guerra partilhada. Ela partiu na manhã seguinte, prometendo visitas, e o pai, ao saber, chorou de alívio misturado a dor. A terapia continuou, mas agora com menos peso. Eu formei-me com distinção, o consultório no bairro Alto enchendo-se de clientes, mães divorciadas, filhas traídas. O pai e Rosa casaram-se numa cerimónia simples na igreja de São Miguel, com sardinha e vinho para todos. E Sofia? Mandava mensagens esporádicas, de uma vida reconstruída em Barcelona, estudando arte.
A vingança fechara um ciclo, mas abrira outro, o da redenção frágil, onde o perdão é o maior risco. O consultório no bairro Alto era um oásis de calmaria em meio ao caos de Lisboa, paredes pintadas de azul tejo, estantes curvadas sob o peso de Jangue e Bolby, e uma janela que moldurava o elevador de Santa Justa como um sentinel da cidade. Aos 22, eu era a terapeuta mais jovem do prédio, conhecida pelos colegas como a de Alfama, pela forma como tecia histórias pessoais nas sessões, não como confissão, mas como espelho para os pacientes. Tu vês as almas, Inês, dizia a doutora Almeida, agora mentora, durante os nossos cafés no Martinho da Arcada. Mas o que ela não via era o abismo que ainda bocejava dentro de mim, o eco da tesoura de Sofia cortando mais que tecidos. Os dias fluíam em ritmos previsíveis, manhãs com casais em crise, tardes com adolescentes rebeldes como outrora fora, noites de anotações febris onde analisava não só os clientes, mas a mim mesma. O pai, agora avô honorário de Rosa, que trouxera um filho adolescente à mistura, visitava aos domingos com travessas de cozida à portuguesa, enchendo o ar de cominhos e memórias. Estás magra, filha? Come, que o trabalho não enche barriga. Ele ria, mas os olhos traíam preocupação. Via em mim a mãe, a mulher que se consumira em silêncios até rebentar. Sofia era o fantasma intermitente. As mensagens chegavam como chuvas de verão, uma foto de Gaudí em Barcelona, legendada, aprendi a construir, não a destruir, um áudio rouco após uma briga com o padrasto, Inês, tu eras direita ao manipular. Eu preciso de conselhos. Eu respondia com parcimónia, doses calculadas de empatia misturada a advertências, a vingança é fogo, Sofia. Queima quem acende. Mas por dentro, questionava, era eu a salvadora ou a vilã que plantara dúvidas eternas. O primeiro cliente que me abalou foi a Maria, uma costureira de 40 anos de moraria, com mãos enrugadas como mapas antigos e olhos que choravam histórias de traição. Veio queixando-se do marido, um pescador infiel que gastava o salário em putas do cais do Sodré. Ele corta-me o coração como tesoura nas costuras, doutora. E eu? Fico com os farrapos. As palavras ecoaram as minhas, e naquela sessão, quebrei o protocolo, contei-lhe a história da Sofia, não toda, mas o suficiente para ilustrar. A dor é fio, Maria. Puxa devagar, e o pano desfaz-se sozinho. Ela saiu mais leve, mas eu fiquei pesada. Naquela noite, sonhei com a mãe, não a versão idealizada do pai, mas a real, a que gritara na sala de partos, amaldiçoando o destino por trazer Sofia ao mundo. Acordei suada, o quarto girando como o carrossel de fado em noites de lamento. Liguei para o pai às 3 da manhã, a voz trêmula, conta-me a verdade sobre a morte dela. Toda. Ele veio no amanhecer, o carro rangendo nas calçadas irregulares. Sentámo-nos na cozinha do consultório, com chá de camomila fumegante, e ele desfiou o novelo. A mãe descobrira o caso com a espanhola semanas antes do parto, recusara-se a divorciar por causa de mim. Ela sangrou por raiva, Inês. E eu? Eu deixei-a sangrar, achando que o amor consertava. A confissão era veneno antigo, fermentado em culpa. Abracei-o, sentindo o tremor nos ombros, e jurei internamente, esta seria a última ferida que a família abriria. Mas o destino, caprichoso como o fado de Amália, tinha outros planos. Sofia ligou uma tarde, a voz partida por soluços, a mamã. Ela foi presa. Fraude no negócio do marido. Eu não tenho para onde ir, posso vir para Lisboa. O pedido veio como um trovão, e eu, contra todo o instinto racional, disse sim. O pai, ao saber, empalideceu mas acenou, sangue é sangue, mesmo diluído. Ela chegou de comboio na estação do Oriente, uma mala surrada na mão e olhos inchados que envelheciam os 19 anos. Alfama a recebeu com o habitual bulício, vendedores de castanhas, guitarras e quando, mas para nós, era um reencontro de gladiadores exaustos. O pai abraçou-a rígido, Rosa ofereceu sopa de peixe com um sorriso cauteloso, e eu levei-a ao meu antigo quarto, agora escritório improvisado no consultório. Fica o tempo que precisares, disse, mas os olhos diziam, não abuses. Os primeiros dias foram uma dança tensa. Sofia ajudava na casa, lavando louça com eficiência surpreendente, mas os silêncios à mesa eram minados. O pai contava anedotas das docas, Rosa falava de tecidos bordados, mas eu via os olhares, ela para mim, suplicante, eu para ela, vigilante. Uma noite, após o jantar, ela entrou no consultório sem bater, sentando-se na cadeira do paciente. Quero uma sessão, Inês. Grátis. Tu deves-me isso. Ri, mas cedi. O que te traz aqui, Sofia? Ela cruzou as pernas, agora femininas e confiantes, e começou, a prisão da mãe por lavagem de dinheiro, o padrasto fugido com o caixa, ela sozinha no apartamento vazio de Malazana. Eu vim para cá por vingança própria, sabes? Queria mostrar que sobrevivi sem ti, sem o pai. Mas
Lisboa cheira a casa, mesmo que doa. As lágrimas caíram, e pela primeira vez, vi não a mimada, mas a mulher forjada no mesmo fogo. Na sessão, desenterramos, a tesoura como ato de posse, as minhas manipulações como defesa. Nós éramos monstros um do outro, disse ela, e eu concordei, e sobrevivemos. Terminou com um pedido: ensina-me a ser terapeuta. Quero ajudar, como tu. O convite era uma ponte frágil, mas aceitei, internados conjuntos, noites de estudo com vinho verde e risos hesitantes. O verão de 2028 trouxe solavancos. Sofia inscreveu-se num curso noturno de assistência social, trabalhando de dia num café do Chiado onde servia bicas com sotaque misto. O pai relaxou, levando-nos a Sintra num piquenique, pastéis de Belém e histórias de mouros. Mas a velha ferida latejava, uma carta da mãe dela chegou, exigindo dinheiro, acusando-nos de roubo moral. Sofia rasgou-a na minha frente, mas os olhos traíam dúvida. Foi então que o meu próprio demónio ressurgiu. Um cliente, o João, um advogado de 30 anos com mania de controlo, começou a furtar nas sessões, toques acidentais, olhares prolongados. Tu entendes-me, Inês? Como ninguém. Ele era charmoso, com apartamento em Príncipe Real e promessas de jantares no Time Out Market. Cedia um beijo numa noite de chuva, mas o pânico veio depois. Via nele o pai, o fraco que trai. Terminei antes de começar, mas o episódio abalou-me, fazendo questionar se a vingança me tornara incapaz de amar. Confrontei Sofia numa caminhada pelo Tejo, o rio liso como espelho ao pôr do sol. E se eu for como o pai? Quebro tudo o que toco. Ela parou, virando-se com olhos firmes. Então quebra comigo. Somos família, Inês. Farrapos costurados. Aquele momento selou algo, não perdão total, mas aliança. Outono trouxe a primeira cliente conjunta, uma rapariga de 16 anos de Alfama, vítima de bullying familiar. Sentámo-nos a três, sendo planos, e vi em Sofia a empatia que eu plantara, ou libertara. O pai, vendo-nos unidas, chorou num jantar de Natal, brindando à família remendada. Mas eu sabia, as costuras eram frágeis, e o próximo corte viria. O inverno de 2028 caiu sobre Lisboa como um manto cinzento, com chuvas que tamborilavam nas telhas de Alfama como dedos impacientes. O consultório fervilhava agora, com Sofia como estagiária, a minha sombra espanhola portuguesa, brincava eu com os pacientes, mas por dentro, era um teste de fogo. Ela absorvia como esponja, as nuances de uma voz trêmula, o jeito como um punho cerrado traía raiva contida. Tu ensinas como se fosses guerreira, Inês, disse ela uma tarde, após uma sessão com um veterano da Marinha, atormentado por PTSD das ilhas. Não terapeuta. Guerreira. Eu sorri, mas o elogio picava. Guerreira? Sim, a que vencera com astúcia, não força bruta. Mas a vida testava-nos. O pai adoeceu, um enfisema das docas, anos de poeira e sal corroendo os pulmões. Rosa cuidava dele com sopas e infusões de ervas, mas eu via o pânico nos olhos dela. Ele tosse sangue, Inês. Como a tua mãe. As palavras ecoaram, trazendo o fantasma de volta. Sofia e eu revezávamos-nos no Hospital de São José, noites passadas em cadeiras plásticas, trocando histórias baixinho para afastar o medo. Lembras-te da primeira tesoura? Perguntei numa daquelas vigílias, o cheiro a desinfetante misturando-se ao café amargo da máquina. Ela assentiu, os olhos fixos no monitor que bipava o ritmo do pai. Eu queria o teu lugar. Achava que cortando as tuas roupas, ganhava o amor dele. Ri baixo, amargo. E eu queria o meu de volta. Cortei-te com palavras. A confissão fluiu então, toda, as mensagens falsas, as sementes de dúvida plantadas na mente do pai. Ela ouviu sem julgar, só apertando a minha mão. Nós cortámos-nos mutuamente. Mas olha, sobrevivemos. O pai recuperou devagar, alta com oxigênio portátil e promessas de reforma antecipada. Voltou para casa como um navio remendado, e nós celebramos com um almoço no Cais das Colunas, percebes, e vinho de colares, o Tejo testemunhando. Mas a doença abrira portas, ele pediu perdão formal numa carta rabiscada, pela mãe, pela Sofia, por ti. Fui o capitão que afundou o barco. Guardei-a na gaveta das feridas curadas, mas li-a nas noites de insônia, questionando se o perdão era ato ou ilusão. Sofia florescia. Passou nos exames de assistente social, trabalhando num centro de acolhimento em Benfica para imigrantes, espanhóis, africanos, ucranianos fugidos da guerra. É como eu era, dizia, contando casos de crianças perdidas em traduções culturais. Uma noite, trouxe uma delas ao consultório, uma menina de 10 anos chamada Ana, olhos grandes e sotaque galego, vítima de abusos no lar. Ela precisa de ti, Inês. Sentámo-nos em círculo, e Ana desenhou,
uma casa partida ao meio, uma figura com tesoura gigante. O desenho cortou-me o fôlego, espelho da minha própria história. Trabalhámos em conjunto, sessões que se estendiam até ao anoitecer, com Ana a transformar o medo em arte. Sofia era o elo suave, eu a analítica, e juntas, víamos a menina sorrir pela primeira vez. Vocês são como irmãs de fada má, brincou Ana, e rimos, mas o peso ficou. Éramos fadas, sim, mas com varinhas afiadas por traumas passados. O romance veio como ladrão. O João, o advogado do flerte falhado, reapareceu num congresso de psicologia no Porto, onde apresentava um paper sobre mediação familiar. Inês de Alfama, disse ele, erguendo uma taça de vinho verde no copo de hotel. Ainda cortas corações. O charme dele era perigoso, como o Douro em cheia, mas desta vez, eu nadei. Jantares no Ribeira, passeios pela Foz, conversas que desfiavam às minhas defesas. Tu és forte, mas isolada, murmurou ele uma noite, os dedos traçando a cicatriz invisível no meu pulso, marca de uma queda na infância, mas símbolo para mim de quedas maiores. Apresentei-o à família num domingo chuvoso, o pai tossindo aprovações, Rosa servindo bacalhau à brás, Sofia com um olhar cético que me fez curar. Ele parece controlado, sussurrou ela depois, na cozinha. Cuidado, Inês. Homens assim cortam devagar. O aviso ecoou, e quando João propôs noivado após 6 meses, anel simples de prata, comprado em Ourique, hesitei. És a minha âncora, disse ele, mas eu via correntes. A crise explodiu numa viagem a Évora. Ele descobriu o meu diário antigo, páginas sobre a vingança contra Sofia, e confrontou-me no pátio da universidade. Tu manipulaste a tua própria família. Que monstro és! As palavras doeram como sal em ferida aberta. Defendi-me, gritando sobre traições paternas, mas ele partiu, deixando o anel na mesa como farrapo descartado. Voltei a Lisboa de comboio, o Alentejo desfocando pela janela, e desabei no consultório, onde Sofia me encontrou horas depois. Ela não consolou com palavras doces, em vez disso, abriu uma garrafa de medronho e sentou-me. Ele cortou-te porque tu o assustaste. Mas eu sei quem és, a mulher que costura com linhas de ferro. Chorámos juntas, rindo entre soluços da ironia, irmãs pela dor, unidas no exílio dos corações partidos. O pai, ao saber, veio com o seu oxigênio e um abraço. Amor é mar, filha. Alguns afundam, outros aprendem a nadar. Primavera trouxe cura parcial. O consultório expandiu, com Sofia como sócia júnior, e Ana, agora nossa primeira aluna, desenhava cartazes para o espaço, casas inteiras, sem tesouras. João mandou uma carta de desculpa, mas ignorei. A vingança contra ele foi o silêncio, mais cortante que lâminas. Mas o passado teimava. Uma chamada da mãe de Sofia, ela está grávida. Do namorado em Barcelona. Diz que quer vir para Lisboa criar o bebé. O anúncio caiu como granizo. Sofia, pálida, confessou, é verdade. E tenho medo, Inês. Medo de ser como a minha mãe, usando o filho como arma. Abracei-a, sentindo o ventre ainda plano, e jurei, não sozinha. Nós costuramos esta. O verão testou-nos, consulta às dobradas, o pai a melhorar com fisioterapia, Rosa a planear um quarto de bebé no sótão. Sofia namorava um artista de Rua do Barro Alto, um tipo com tatuagens de fado e mãos gentis. Ele não corta, disse ela, rindo. E eu, aos poucos, abria-me a um colega terapeuta, o Miguel, com sotaque madeirense e paciência de oceano. Mas a verdadeira prova veio no parto, num setembro quente, no Hospital de Santa Maria. Sofia gritou como a minha mãe outrora, e eu segurei a mão dela, sussurrando, tu és mais forte que o sangue. O bebê nasceu, uma menina, olhos castanhos como os nossos, e no primeiro choro, vi o ciclo quebrar, não vingança, mas legado de resiliência. O choro da pequena luz enchia o apartamento de Alfama como um novo fado, não de lamento, mas de esperança crua, notas agudas que cortavam o ar salgado. Sofia, exausta mas radiante, amamentava-a na minha antiga cama, o quarto transformado em berçário com cortinas de linho branco e mobilos de conchas do Tejo. Obrigada, Inês, murmurou ela, os olhos inchados fixos na criança. Sem ti, eu teria fugido de novo. Toquei o cabelinho negro da bebé, sentindo o calor frágil, e pela primeira vez, o peso da vingança pareceu leve, como se os farrapos das minhas roupas tivessem sido tecidos em algo maior. O pai, agora avô de pleno direito, passava horas com luz no colo, contando histórias das docas. O Tejo leva segredos, mas guarda os bons. Rosa tricotava mantas de lã alentejana, os dedos ágeis dançando como embalos de colheita, e o apartamento, outrora palco de guerras, vibrava com rotinas suaves, biberões mornos, canções de embalar em espanhol misturado. Eu dividia-me entre o consultório e a casa,
sessões matinais dando lugar a tardes de tia Inês, onde Luz me olhava com olhos que pareciam julgar e perdoar ao mesmo tempo. O trabalho florescia. Com Sofia como parceira, o consultório tornou-se referência para famílias imigrantes, sessões em múltiplas línguas, workshops sobre trauma cultural no Chiado. Apresentámos num congresso em Coimbra, o papel das tesouras à tapeçaria, sendo vínculos familiares, que colheu aplausos e um prémio modesto. Vocês são prova viva, disse o júri, um professor de Coimbra com voz de granito. Mas por dentro, eu sabia, éramos sobreviventes, não santas, as costuras escondiam linhas puxadas. O romance com Miguel veio devagar, como vinho do pico envelhecido. Ele era o oposto de João, calmo, com mãos que curavam em vez de agarrar, histórias de vulcões madeirenses que me faziam rir nas noites de insônia. Tu carregaste o mundo sozinha, Inês, disse ele numa caminhada pela Praia das Maçãs, o Atlântico rugindo aprovação. Deixa-me partilhar o peso. Cedi, aos poucos, jantares no seu apartamento em Alcântara, com vista para o 25 de Abril iluminado, e confissões sussurradas sobre a mãe, a Sofia, a tesoura que mudara tudo. Mas a sombra da mãe de Sofia pairava. Soltada da prisão por bom comportamento, ela contactou via e-mail: quero ver a neta. Mandei o meu homem, o novo, buscar. O tom era possessivo, como outrora com Sofia, e a tensão irrompeu numa reunião familiar na cozinha, com Luz a dormir no ovinho. O pai franziu o sobrolho: ela não merece, depois do que fez. Rosa acenou: prática, protejam a miúda. Sofia, pálida, olhou para mim: o que achas, Inês? Tu que cortaste o mal pela raiz. Hesitei, mas o instinto venceu. Marquei um encontro num café neutro entre campos, com Sofia e a bebé, mas com advogados de guarda à paisana, cortesia de Miguel, que tinha contactos. A mulher chegou como uma rajada de Madrid, salto alto, perfume forte, olhos que devoravam Luz como propriedade. Minha neta. Tão espanhola, disse, estendendo as mãos pintadas. Sofia recuou, e eu intervim, voz firme: ela é de Lisboa agora. E tu? Perdeste direitos quando usaste a filha como moeda. O confronto foi verbal, mas cortante, acusações de abandono, defesas de circunstâncias, lágrimas que cheiravam a teatro. A mulher partiu vazia, mas prometeu luta judicial. Vou ganhar, gritou, e o ex seguiu-nos até à Alfama. Sofia desabou naquela noite, Luz ao peito: ela vai-me roubar tudo de novo. Abracei-as, sentindo o coração triplicado bater, não desta vez. Nós somos o escudo. A batalha legal esticou-se meses, papéis voando entre tribunais de Lisboa e Madrid, com depoimentos que desenterravam o passado, o envio de Sofia como presente, as fraudes que aprenderam. Eu testemunhei, voz steady como o Tejo em maré baixa, contando a manipulação inicial sem revelar a minha vingança. O juiz, um homem idoso de Setúbal com sotaque salgado, concedeu guarda exclusiva à Sofia, com visitas supervisionadas. A família se faz com atos, não sangue, sentenciou, e saímos do tribunal sob sol de primavera, luz borbulejando vitória. O verão trouxe calmaria falsa. Miguel propôs, num piquenique em Monsanto, anel de ouro com pedra do pico, ajoelhado na relva alta. Casa comigo, Inês. Vamos construir, não cortar. Disse sim, lágrimas quentes, e o noivado foi celebrado com um arraial em Alfama, sardinha grelhada, fado ao vivo, Sofia cantando Estranha Forma de Vida, com voz que tremia mas segurava. Mas o idílio rachou no outono. Uma cliente, a Beatriz, uma advogada de 40, confessou num sessão: o meu marido. É o teu ex, o João. Ele fala de ti como louca manipuladora. O choque veio como vagueira: João, agora casado, espalhando veneno nos círculos profissionais. Confrontou-me no e-mail: tu estragaste-me a carreira com as tuas mentiras terapêuticas. Neguei, mas o dano estava feito, rumores no Congresso de Porto, olhares enviesados em reuniões. Falei com Miguel, temendo perda. Se ele me vir como monstro, comecei, mas ele calou-me com um beijo: eu vejo a mulher que curou a si mesma. O resto é ruído. Ainda assim, a dúvida instalou-se, e numa noite de tempestade, confessei tudo a Sofia, a vingança completa, as manipulações digitais, o prazer sombrio. Ela ouviu, balançando Luz, e disse só: eu fiz pior, Inês. Roubei-te o quarto para roubar amor. Estamos quites. O Natal curou feridas. Com o pai a tossir menos, Rosa a assar rabanadas, e Luz a gatinhar pelo chão de azulejos, trocámos presentes simbólicos: um colar com pingente de tesoura estilizada para mim, para lembrar que cortamos o mal, de Sofia, um livro de poesia de Sofia de Melo para ela, sobre renascer. Miguel e eu planeámos o casamento para primavera, simples, na igreja de São Roque. Mas o destino, sempre tramado, guardava o último corte.
Uma carta anônima chegou, fotos granuladas de mim e Sofia no hospital, legendadas, irmãs de sangue falso, a verdade por trás da tapeçaria. Enviador, a mãe dela, vingativa. O pânico coletivo, seria chantagem. O pai, enfraquecido, sofreu um pico, eu causei isto tudo. Corríamos para o hospital, chuva lascing as janelas, e eu dirigia, mãos firmes no volante, jurando, acabou. Nós enfrentamos. O hospital de São José cheirava a antissético e desespero acumulado, mas naquela noite de dezembro, era o nosso campo de batalha final. O pai jazia na cama, tubos serpenteando como veias artificiais, o peito subindo em golfadas irregulares. Rosa segurava a mão dele, orando em murmúrios alentejanos, Sofia embalava luz no canto, a bebê inquieta com o bip dos monitores, Miguel, ao meu lado, apertava o meu ombro como âncora. A carta anônima queimava no meu bolso, fotos que expunham não crimes, mas verdades nuas, a minha vingança, o passado de Sofia, a família remendada com fios de trauma. Quem enviou isto? Perguntou o pai, voz rouca como cascalho. Mostrei-lhe, e os olhos dele, nublados pela morfina, focaram-se devagar. A mãe dela. Sempre a serpente. Não raiva, mas fadiga, o cansaço de um homem que navegara mares demais. Inês, minha filha. Perdoa-me por ter aberto a porta a ela. As palavras foram o último sopro de confissão, e chorei, inclinando-me para beijar a testa salgada. Já perdoei, pai. Há anos. Ele estabilizou, transferido para cuidados paliativos em casa, o apartamento de Alfama adaptado com cama hospitalar e enfermeira diurna. Os dias viraram vigília coletiva, eu gerenciava o consultório remotamente, sessões via Zoom com vista para o Tejo, Sofia cuidava de Luz e do pai, cantando-lhe fados espanhóis, Rosa cozinhava potes de caldo verde que aqueciam mais que o estômago. Miguel propôs adiar o casamento, primeiro, a família. Mas eu insisti, não. Casamos em janeiro, com ele como testemunha. É o fecho. A mãe de Sofia atacou então, como previsto, processo judicial por alienação parental, alegando que roubáramos a neta. Advogados dançavam papéis entre capitais, mas nós contra-atacámos com dossiês, relatórios terapêuticos meus e de Sofia, depoimentos de Ana e outros clientes transformados em família estendida. O clímax veio numa audiência em Madrid, eu voando pela primeira vez, coração martelando como turbinas. Sofia testemunhou ao meu lado, Luz no colo de uma ama, e eu falei, vingança. Sim, houve. Mas transformámo-la em cura. Esta mulher, a mãe dela, plantou ódio, nós escolhemos amor. O juiz, uma mulher de Sevilha com olhos de aço, ouviu e negou o pedido, a criança floresce onde há raízes, não fantasmas. Voltámos vitoriosas, o avião cortando nuvens como tesoura no céu, e ao aterrar em Lisboa, o sol de inverno saudou-nos como bênção. O casamento foi íntimo, na sede de Lisboa, com o Tejo como altar distante. O pai, numa cadeira de rodas, deu-me o braço até Miguel, voz fraca mas firme, cuida dela, rapaz. Ela cortou demónios por nós. Sofia foi madrinha, Luz a florista balbuciante, Rosa a cantriz de um fado suave. No banquete no solar dos presuntos, brindámos com Porto Tawny, às farrapos que se tornam tapeçaria. O pai partiu 2 meses depois, numa manhã de março, com Luz no colo e o sol filtrando pelas janelas de Alfama. Morreu sorrindo, murmurando, família unida. Enterramo-o no cemitério dos prazeres, com vista para o rio que ele amara, e o luto veio não como abismo, mas como onda que leva e traz. Anos fluíram. O consultório expandiu para 2 pisos, com Sofia a liderar o ramo de imigração, eu focada em traumas geracionais. Miguel e eu tivemos um filho, o Tomás, com olhos madeirenses e riso de Alfama. Luz crescia bilingue, correndo pelas ruelas com Ana, agora adolescente confiante. A mãe de Sofia sumiu nas sombras de Madrid, um fantasma inofensivo. Olhando para trás, da varanda do nosso novo apartamento em Graça, herança do pai, vejo a jornada, da tesoura que rasgou roupas a fios que tecem vidas. A vingança fora o catalisador, o drama o palco, a psicologia o guião. Não éramos perfeitas, discussões com Sofia sobre educação de Luz, noites em que Miguel me lembrava de soltar o controle, mas éramos reais, como Lisboa, irregular, salgada, eterna. E assim, no crepúsculo, com o Tejo dourado e o fado e quando distante, sussurro para o vento, cortámos o mal, e renascemos inteiros.